E oi para quem está também agora chegando aqui. Oi para quem está no Face, no LinkedIn. Hello for the ones who are on Facebook, LinkedIn and YouTube. Welcome, welcome. Hoje a gente está adaptando. Today we are adapting because we are here in Birmingham. We came for a seminar. A gente veio para um seminário, a 3-day seminar. And we are starting tomorrow, so it's going to be like a very tough schedule. It's going to be from 9 in the morning until 7 p.m. and it's going to be crazy. So, but it's nice. Alex and I will like studying, though I'll have to confess. Vou confessar uma coisa. O Ale fala assim, pô, Cris, toda vez que vai viajar, você marca um curso. Ele estava pensando, né, que ia viajar para descansar, para relaxar. Eu falei, não, nós vamos para Birmingham, we're going to Birmingham and we're going to study. Então, agradecer também a Pri, minha irmã querida, e a Cristiane, minha irmã querida, as duas que ficaram com meus filhotes hoje. Hoje a Cristiane passou o dia inteiro. She was all day playing with the kids, going around London. So thank you very much. They went to Hyde Park Corner. On my stories on Instagram, you're gonna see the pictures. As fotos estão lindas, os vídeos também. Ti, obrigada, viu? Por estar aí cuidando dos filhotes. Thank you. E amanhã é o dia da Pri, acho que ficar com eles, elas estão revezando, então agradeço. I thank you very, very much. So welcome, welcome everyone. Dona Cló, acabei de ver você fechando, a senhora fechando o portão. Acabei de ver, apareceu aqui no meu celular, ok? A senhora estava chegando em casa. You were just arriving home. Núria, querida. Núria, tô te devendo, né, menina? Tanta correria. Olha, esses últimos 4 dias, these last 4 days, I slept 4 hours per night, 4 horas por noite. Foi uma loucura, tá uma loucura. Mas a gente vai conversar. Aliás, eu tô aqui nesse seminário. Se você puder, a gente se fala amanhã. Vai ser umas 7 horas da noite aqui, about 7 here when I finish. Maybe if we book for 8, what do you think? Okay, so already booking meetings. Se você puder, Núria, aí a gente se fala amanhã. O seminário termina às 7, então umas 8 horas, acho que tá tranquilo para a gente se conversar. About 8 is good, so if we could book for 8 p.m., that would be great. 8 p.m. here for me, for you would be 4 p.m. Please let me know if that would be a good time for you, and then if it is, then we're gonna talk. I'm looking forward for this conversation, yes. So, there we go. So, doing a work training now, have fun. Okay. Oh, yes, work training, yes. LinkedIn user, not showing who it is. But there we go. Oh, Claudia, nice to see you here. Thanks for coming. Yeah, nice to see you here as well, my dear. So welcome everyone. Então hoje sejam super bem-vindos. Ó, desculpa, a câmera não tá tão legal. A gente tá sem, esqueci de trazer a luz, né? Aquela ring light. I forgot because you know, today I was very proud of myself. Eu estava muito, muito orgulhosa de mim, porque para quem me segue aqui, eu tenho uma leve ADHD, que é o TDAH, né, lá no Brasil. E aí o Alexandre tá rindo aqui, mas vai falar isso. Eu falei, vou. E hoje eu me organizei super. E aí a gente tinha que sair de casa meio-dia. Eu tô rindo que você tá Saímos falando. meio-dia e 15. Você falou que é um pouco. Oh, he's laughing that I'm a bit. Hey, D. É porque eu tenho um pouquinho de déficit de atenção, né? E, assim, nada diagnosticado oficialmente. It was not officially diagnosed, but yeah, I took a test. And the reason why I took a test, it was because I had a feeling that Lorenzo, my little son, has this kind of condition, ok? Então, eu estava com essa sensação de que o Lorenzo tinha essa condição. E aí, eu fui fazer os testes. Aí, eu deu, assim, 70% plus chance, ok? 70% plus chances of me having ADHD. Então, aí, 70% de chance de eu ter déficit de atenção. E eu disfarço bem, né? I try my best to organize myself one night before, and then sometimes I have to go through a few things. I put things down. I have a lot of to-do lists and things like that, because otherwise I get in trouble. Então eu tenho que fazer to-do lists, eu tenho que ficar de olho no que eu tô fazendo, até porque eu faço muita coisa, né? Quem me segue, quem me acompanha, sabe que eu tô envolvida em um monte de coisa. I am involved in a lot of things, and I love to be like that. My mind is spinning all the time, but of course it's very important for me to be on top of things, you know. So there we go. Então vamos lá. Lucy, querida, tá por aí. Prazer
prazer em te ver, que legal te ver, quanto tempo, saudades de você, né, do que você postava lá no grupo, mas, né, continuamos conectados, de vez em quando eu vejo ainda, mas eu tenho estado bem corrida mesmo, I am very busy, like recently, so it's very crazy. Mas vamos lá, vamos para o assunto da live, já estamos aqui há 7 minutos, né? E eu tô aqui só chorando as pitangas para vocês do que eu fiz hoje, everything. Today we're going to be talking about telephone talk, and this conversation is very important. Why? Because a lot of people say that they have trouble when they have to speak English on the phone or over the phone. Why? Because we can't see the other person, so we don't really understand the facial expressions. We can understand the tone of the voice, like if the person is sad or if the person is happy or enthusiastic, but then sometimes it's important for us to see like a bit of mimics when we are speaking another language. E isso funciona, tá, gente? Mímica, linguagem corporal, corresponde a 55%, segundo Albert Mirabayan, ou Meribian, né? Cada um tem uma pronúncia aí do nome dele. E segundo ele, a gente se comunica, né? 55% a comunicação é corporal, é a linguagem corporal. So this is our body language, ok? E isso é interessante porque, prestando atenção assim na body language de pessoas influentes, né? Influente, gente, não é influencer de bobagem, tá? Mas, assim, pessoas realmente influentes no mundo, people who really influence our world today, the way they enter in the room, the way they look, the way they position themselves. I was even talking to a few leaders that sometimes, like when they are sharing a conversation, they put their chairs up, okay, because, you know, they want to show authority. So colors also are a way for us to communicate. Então, as cores que a gente usa, né? Tudo isso comunica. Everything communicates. Então, quando a gente está no telefone, às vezes a gente tem um trouble, né? We are in a bit of a trouble to understand what the person say. Vou contar uma história minha. Quando eu cheguei aqui em Londres, eu estava aqui já fazia o quê? Já fazia uns 8 meses. E eu lembro que eu estava trabalhando num restaurante italiano. I was working for an Italian restaurant. And then among all the other people there, I could speak a bit of English. My English was not very good, but I could speak a bit of English. And this is completely acceptable if you are calling a place where English is not the first language, okay? They're not native speakers of English, Italians. So my boss, El Capo, ele falou, não, você vai atender lá e vai falar no telefone. Eu falei, nossa, mas eu não consigo falar no telefone. Não, para inglês, va bene, va bene. E eu falei, ok, né? Tá. Gente, o que chegou de pizza fria, o que eu entendi de endereço errado, que aí vem spelling, né? Então eu pedia para a pessoa fazer o spelling. And tipo, oh, can you spell, please, the name of the street or the name of the road you live in? E aí a pessoa ia fazer o spelling e eu confundi o I com E. Então, assim, para quem tem preocupação aí, Cris, será que eu vou aprender, né? Aprende, gente, aprende. Só precisa ter essa repetição, né? Mas essa é uma coisa que, assim, eu falo porque aconteceu comigo. Então, eu fiquei ali treinando no telefone. E sabe como eu treinava? Hoje até eu comprei alguma coisa. O que foi? Um hula hoops, né? O hula hoops... até deixa eu mostrar o que é o hula hoop. Espera aí que eu vou pegar aqui. Oh, não. Alex can get it for me. Um salgadinho, gente, tranqueira. Ok, there we go. E aqui atrás, agora eu tô sem óculos. Espera aí, I have to put my glasses on because otherwise I cannot see, you know. I say no glasses, no reading. That's horrible, right? E aqui tinha aqui, ó, contact us. E aí tinha um telefone para conversar. Ó, please contact us in our care line if you have any questions or comments. Or write to our customer services team, enclosing your pack and contents, stating when and where purchased. Ok, aqui tem um telefone, um 0800. Não sei se dá para ver aqui. Can you see it? I'm showing this camera on Instagram and I'm going to show on this camera now. Tem um telefone aqui. Tá. Todo mundo acha que eu sou doida, né? Everybody thinks I'm crazy, but I'm not. O que eu fazia para treinar meu inglês? Eu telefonava o customer services de tudo quanto era loja. Eu via no pacotinho, eu telefonava e queria conversar. I wanted to speak to them, okay? And then I would talk to them, I would talk about the product, I would ask some questions. Por que eu fazia isso? Para treinar o meu inglês.
porque era um jeito que eu tinha de treinar, né? Então, usem todas as oportunidades que vocês tiverem para treinar o inglês. E hoje em dia a gente tem tanta coisa, né? Semana passada a gente fez uma live super legal, uma live assim que eu fiz com muito carinho, como estudar inglês sozinho, how can you study English by yourself using tools, internet tools, AI tools, então artificial intelligence tools, Google apps. So nowadays there is a great variety of things for us to do in order to improve our English. Então vamos falar do Telefone Talk, gente. Live 99, já faz 99 semanas que a gente está aqui com vocês toda quinta-feira, né? Antes era de segunda, Lê, que a gente fazia? Já nem lembro, gente. Comecinho. É bem no comecinho de segunda, depois a gente passou para terça. So first it was a Monday, then we went to Tuesdays, and then now Thursdays. Muita gente me fala que confunde Tuesday e Thursday. Vou dar um hack aqui para vocês, tá? Tuesday, começa com two, segundo dia da semana, ok? So maybe not counting Sunday, of course, all right? So there we go. Vamos lá, sem mais delongas, gente. Vamos lá para o Telefone Talk, senão eu fico aqui e não eu falo, mas não vamos para o que interessa aqui da live. Então vamos lá, agora que todo mundo já chegou, todo mundo sejam super bem-vindos. A mãe tá falando que eu tô diferente hoje. My mom is saying that I'm different today. Yes, mom, I'm different because we are in Birmingham, here in West Midlands. Tia Dirce tá aí também. Fernandinho, you are there. Nice to see you here. Thank you. E quem tiver aí quiser dar um oi, estamos aqui diretamente de Birmingham today, ok? A gente vai estar num curso de 3 dias aqui, estudando bastante, studying a lot to bring some news, maybe. Yeah, all right. So, let's go. Ok. Então, estava falando aí do Albert Mehrabian, né? O Albert Mehrabian, cada um fala de um jeito, pronunciei do nome dele, porque não é inglês, né? Ele é do... Middle East. Ele é do Middle East, né? Não, o Albert Mehrabian, ele foi para os Estados Unidos for his research. Well, can't remember much, but there we go. So talking on the phone sometimes is difficult because we lose 50% of the body language and we can rely on words. As palavras são 7% de tudo que a gente fala, de tudo que a gente comunica. Só, Cris, por que eu tenho que aprender inglês, então, para os 7% da comunicação? Mais precisa, né? E a voz é 38% da nossa comunicação. Então, assim, a gente sabe quando uma pessoa está falando no telefone, a gente sabe se ela está sorrindo. We know if the person is smiling or not. We can feel the vibe, okay? So that's why we use the voice, the tone of the voice, our enthusiasm or not. Yes? Então, se a gente estiver upset, aí vai aparecer também, a pessoa do outro lado vai saber. Então, aqui eu sempre falo disso, né? Já não é uma novidade para quem me segue. Sempre trago esse estudo, e aí esse estudo é controverso, né, mas claro que isso aqui a gente fala quando tudo está congruente, when we have some kind of congruency on what we're saying, what we're thinking, our body language, everything looks very congruent, that's why, ok? Então, quando a comunicação é efetiva, tudo isso aqui está acontecendo, ok? So there we go. We're going to go for the next slide. So a clear speech is very important and your listening abilities will be put to test. Então, claro que o que mais está, assim, mais difícil é o listening, né? Listening abilities. E por que é listening e não hearing, né? Qual a diferença, Cris? Porque tem os dois verbos, né? Ouvir e escutar. Então, o listen, por isso que a gente faz exercício de listening e não de hearing. O hearing é quando a gente tem a habilidade de escutar. Ok? Porque a gente tem a capacidade de ouvir, a gente tem o aparatus, né, corporal para ouvir. E quando a gente tem o escutar, né, que é aquela coisa que a gente fala do escutativa, que é o listening, é quando a gente presta atenção, ok? When we pay attention. So there we go. One thing that we need to do is speak clearly. Eu vejo muita gente querendo correr com o inglês, sabe, falar rápido e tal, ou então às vezes falar de um jeito que os próprios nativos, né, acho que eu falei semana passada ou na retrasada, quando eu falei de pronúncia. The week before last. Como é que a gente fala semana retrasada em inglês, né? The week before last, ok? Então, eu falei que às vezes a gente quer falar tipo o nativo e tem 3 tipos de pronúncia, né? A gente tem, aqui na Inglaterra, pelo menos, o received pronunciation, no Reino Unido, né?
Receive Pronunciation, que é a pronúncia ali da rainha, uma pronúncia clara, pausada, com todas as palavras bem marcadas, uma linguagem fácil. Aí a gente tem o Estuary, que o Estuary é o pessoal que vive ali ao lado do Tamisa, né, ou Londoner também, algumas pessoas falam assim, que é aquela linguagem meio que misturada, que mistura um pouco de gíria, que mistura bastante phrasal verb, que mistura gíria e slang, tá? E mistura bastante coisa, mas você tem aquela linguagem assim, que seria, eu não gosto de colocar assim, porque parece meio pejorativo, mas assim, de uma pessoa que estuda um pouco, mas também não é aristocrata, esse tipo de linguagem, ok? And then we have Cockney. Cockney é o povão de Croydon, eu sou de Croydon, a gente mora em Croydon, né? E eu vejo bem essa diferença, porque os meus filhos, my children, they speak a bit of this Cockney, and sometimes I have to correct them. Why? Because I don't really like this kind of language, né? Eu não gosto dessa linguagem. Em algum tempo atrás, de uma maneira bem pejorativa, bem negativa, eles chamavam de working class English, ok? E não é legal. Inclusive, é mais ou menos o quê? Acho que na época da Copa do Mundo. Qual que foi o evento de esporte mais recente aqui, assim, do mundo? Não sei se foi Copa do Mundo, se foi... Foi a Copa do Mundo ano passado. ou não, é aquela que acontece aqui, o Campeonato Europeu. O Champions League? Champions League, yes. Isso, Champions League. Tinha uma das moças, ela tinha esse inglês mais cockney, e ela foi entrevistar os jogadores, né? E ela estava fazendo a cobertura, e aí um crítico... né, um crítico, ele foi lá e falou desse inglês cockney que ela tinha e que seria mais legal se ela tivesse usando o inglês mais apropriado, e backfired on him. Isso foi péssimo para ele, porque mostrou um preconceito, blá, 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 enfim. Mas é claro que a gente precisa tomar cuidado. Eu já tive casos de fazer entrevista com pessoas, tá? E a pessoa não passar porque ela tinha esse inglês mais povão, mais cockney, tá? O que é isso? Sabe quando você tem o glotted T, por exemplo? A Pietra às vezes fala isso, então ela fala assim, what's that? Em vez de falar what is that, ok? Esses dias o Nicolas e o Lorenzo, eles estavam brincando também, they were playing, and they were joking about it, and they said, I am British, and I want... Eu falei, oi? I am British, and I want... E eu falei, nossa, que inglês esquisito esse, né? Mas o que eles estavam falando? I am British and I want a bottle of water. Olha a diferença, né? I'm British and I want a bottle of water. E aí, né, pensa bem, né? Think about it, né? Que inglês que você quer ter. Olha quem tá aí, a Pri também, minha querida. Te agradeci no começo da live. I thanked you for at the beginning of this live session because you are there with my kids. Roberto, seja bem-vindo, querido. Eu nem consigo fazer o cockney, né? É esquisito para mim falar assim, né? Mas minhas crianças às vezes falam assim, eu falo, gente, cuidado, be careful, because if you go for an interview, people will judge you from the way you are speaking, so be careful. Imagina, né? I am British and I want a bottle of water, ok? Agora, I'm British and I want a bottle of water. É esquisito, né? Então a gente evita isso, tá? A gente evita. Jordânia também tá aí. Hello, Jordânia. Esse é inglês que a gente ouve em Croydon, né? Croydon, Bahia. Gente, o povo fala de Croydon, mas eu vou falar. Eu amo morar em Croydon, amo mesmo. A gente agora, a landlady, a gente já tá morando, minha família, né? Nessa casa há 16 anos. E a gente tem a landlady, que é como é que chama no português mesmo, gente? Pessoa que aluga a casa, não, mas é a dona da casa, mas é a proprietária, né? Ok. E the homeowner. E ela tá querendo vender a casa, né? Porque aqui a gente vai passar uma lei aí, parece, e vou subir os impostos, enfim. E ela quer vender. E aí a gente também assim, né? Aí todo mundo, aproveita essa oportunidade para sair de Croydon. Eu falei, gente, eu não quero sair de Croydon. I don't want to leave Croydon. And of course, because my kids are studying in a very good school. And of course, I know it's like a suburb or the outskirts of London. Outskirts, gente, é o jeito que fala subúrbio aqui no Reino Unido, tá? Outskirts or suburbs, like it's more American, mas a gente usa os dois, não tem problema. Quem fala inglês, tá? Não tem essa diferença, inglês americano, inglês britânico, já falei para vocês. Quem entende inglês, entende inglês. Então, a gente tem que falar claro. E aí, eu sempre peço para vocês, e para quem me segue, e para os meus alunos, para as pessoas que eu dou aula, no particular, para quando a gente faz grupos de estudo, né? Quando a gente faz... atendimentos com coaching também, falo, olha, cuidado com esse inglês
assim, que não é o received pronunciation, né? Porque o received pronunciation, qualquer pessoa vai te entender em qualquer lugar do mundo. Não pense que a rainha, né, que Deus a tenha, God bless her heart, não pensa que ela, claro, né, ela tem essa received pronunciation, mas por quê? Porque é importante você conversar com o mundo. E quando você tem esse tipo de received pronunciation, é aquele inglês claro que todo mundo entende. Então, quem que a gente tem que seguir, né? Vou dar alguns exemplos, tá? Barack Obama, Bill Clinton, toda a família real. Pega o William falando inglês, Prince William. He speaks a very good English, ok? A Fê acabou de entrar aqui. Hello, Fê, nice to see you here. No Canadá, o Trudeau lá, não curto muito ele, porque ele é dessa nova ordem mundial aí, mas enfim, né? Ele fala inglês, claro. So, it's important for us to understand who we want to follow and the kind of English that we want to follow. Estamos aqui em Birmingham. O Birmingham, eles têm um sotaque muito, assim, mas muito particular, né? E é meio cantado, né? Eu não consigo nem falar. Aquela hora que você estava falando com o cara aqui, que você perguntou se ele queria ajuda, né? O garçom estava com uma bandeja assim, ele estava vindo do restaurante trazendo aqui para o quarto aqui do lado. E aí o Ale falou assim, do you need some help, man? And then he said, she forgot, como é que é ela? Ela tinha esquecido. Alguma coisa assim, mas e é um inglês cantado, eu não consigo nem fazer essa pronúncia, tá, gente? Então, assim, que modelo de inglês que a gente quer seguir, tá bom? Então, vamos tomar cuidado com isso. Uma outra coisa, falar pausado, que tem a ver com essa received pronunciation, ok? Be ready to take notes as well, especially if you are on the phone, because it's very easy for us to forget, because there are many things in our minds when we are speaking of the phone, ok? O que a gente está tentando ter uma comunicação clara, a gente está tentando lembrar das palavras em inglês, a gente está decodificando o que a pessoa está falando. Então, assim, é legal ter um bloquinho de notas e anotar. Cris, mas eu estou no celular, às vezes não dá. Ok. Então, quando você não tem como verificar o que a pessoa está falando ou anotar, você fala assim, let me see if I got you, or let me check if I've got you, or let me check if I understood. E aí você repete com as suas palavras, né? É o paraphrase que a gente fala. Só para ter certeza que a gente está na mesma página, porque é muito fácil, gente. Eu trabalhei 6 anos como gerente de contas, e assim, era fácil não entender, né? Então, depois daquele episódio de restaurante, tratei de aprender inglês, estudei pro caramba, estudava. E aí, o último trabalho que eu tive aqui na Inglaterra, antes de eu me tornar professora de inglês, coach, enfim, eu trabalhei como gerente de contas e eu atendia muitos clientes. E eu fazia 3 dias no escritório, 2 dias na rua, às vezes 3 dias na rua, in the field, as we say, so 3 days in the field, visiting clients, and 2 days at the office, just making some phone calls and organizing some visits to my clients. So it was important for me to have a good phone conversation. E era interessante, né? Porque eu fui melhorando, não é uma coisa que aconteceu do dia para noite. Por isso que eu falei, training. Cris, como é que eu treino, né? Eu não estou falando inglês, eu não uso no meu trabalho ainda. A gente liga para Customer Services, hoje tem aí Skype, tem Zoom, faz ligação, conhece pessoas, entra em contato, sabe? Não perde a oportunidade de falar inglês. Don't miss an opportunity to speak English. But there we go. So, uma outra coisa que é legal é isso, né? Make sure you understood right. Então, isso é o paraphrasing, tá? Vai confirmando que você está entendendo. Smile, a gente consegue perceber o tom da conversa, a gente consegue perceber o entusiasmo, o sorriso da pessoa do outro lado da linha. Então, é importante a gente fazer isso. Às vezes, eu lembro que meus clientes falam assim, Chris, I can see your smile from where I am. E eu pensava, né, como é que a pessoa pode ver meu smile? Mas eles falavam assim, porque como brasileira, né, a gente tem um outro approach mesmo, ok? So, remember that you are invisible to the other person. Então, a pessoa não está te vendo, mas ela está criando uma picture sua, né? Talking on the phone requires a special set of words and phrases. Então, a gente tem alguns diálogos previsíveis quando a gente está falando inglês ao telefone, e eu vou trazer aqui para vocês alguns deles, tá, gente? Então, assim, parece que eu estou dando um overview para vocês, ok? Of how does it work in real language, real English, everyday English, ok? So there we go, let's carry on. Introductions, então, quando a gente quer falar formalmente, né, eu tenho muitas pessoas que trabalham, usam inglês, precisam ligar para o escritório, né, para o head office lá fora. Head office a gente fala aqui nos Estados Unidos, headquarters, que o pessoal está me pedindo, né, para às vezes fazer um paralelo entre inglês americano e britânico. Headquarters, head office, ok? E aí, se for formal, né, como é que a gente vai falar?
né? So when you are calling a company, normally the call will be answered by a secretary. Então, se tiver uma secretária ou um secretário, né, a gente vai ter esse tipo de linguagem. Se vocês quiserem repetir comigo, quem está em casa, trabalhar um pouco a pronúncia, work a bit on your pronunciation as well. Take notes. Quem está no Insta, gente, não consigo compartilhar os slides, mas quem está lá no Face, LinkedIn ou no YouTube consegue, inclusive, fazer um print screen, pegar essa informação que está aqui. Isso aqui sempre vai aparecer em Telephone Talk, ok? So there we go. Hi, are you through to Oculus? How may I help you? Are you through to? Você aí o Arthur, como é que vai explicar isso, né? Porque o through é através, mas é assim, você chegou no óculos, né? O telefone te conectou. Não dá para traduzir, gente, traduzir isso aqui ficaria péssimo, mas enfim, você está através do óculos, né? How may I help you? Óculos eu coloquei fazer uma propaganda, um jabá, né, gente? Tem que fazer a propaganda. Aliás, Óculos Academy, 14 dias gratuito, entra lá, se inscreve, dá uma olhada no que a gente tem, mais de 200 horas de conteúdo, mais, né? Hoje já está quase 300 horas de conteúdo aí para você, com muita informação, muito inglês de verdade, tá bom? Então, how may I help you? O how may I help you, lembra que a gente falou dos modal verbs? Ok, quando eu nem lembro, eu tô tentando lembrar qual foi a live, mas já faz um tempinho, né, do modal verbs. Faz mais de um mês. Então, o modal verbs, o may, ele é um jeito mais formal de falar. May I come in? May I call you later? É um jeito mais formal, né, do que o can, por exemplo, tá? Então, o may é mais formal, ele já dá uma indicação de formalidade. Um outro jeito aqui, né? Hello, Óculos Academy, Ana speaking. How may I help you? How may I help you? How can I help you? Então, são, né, maneiras de atender o telefone, tá bom? A empresa normalmente vai atender assim. Então, se você trabalha para uma empresa, eu como trabalhava na QCL, então, hello, you're through to Chris. How may I help you? Oh, hello, this is Chris. How may I help you? Eu preferia falar, hello, this is Chris. How can I help you? Por quê? Porque eu era mais informal. Esse é o meu jeito, mas cada um tem o seu jeito e cada um sabe onde aperta o carro. Tá bom? Com quem você está falando, né? Então, vê aí, você escolhe como você vai falar. Good morning, can I speak to Mrs. Taylor in marketing, please? So, good morning, can I speak to Mrs. Taylor in marketing, please? Ok? E aí é só, can I speak, can you put me through aqui, tem a outra, né, embaixo, hello, could you put me through to Mr. Smith, please? Então, can you put me through, could you put me through, que aí, de novo, né, você pode me conectar, né, can you connect me to, não, tá, isso aí vai soar estranho, então a gente fala, can you put me through to e o nome da pessoa, ok? Can I speak to? Eu acho mais fácil can I speak to e o fulano, tá bom? Então eu acho mais fácil, mas aí você vê qual que você quer usar. Ou então começa can I speak to fulano e depois você pode ir treinando can you put me through, ok? Can you put me through marketing? Can you put me through human resources department or HR department? Eu costumava falar com research and development, né? Que era pesquisa e desenvolvimento. Então, can you put me through RD? Ok? Era muito comum eu falar isso, ok? Or through the laboratory, alright? Porque eu trabalhava com equipamentos aqui, então a gente vende equipamentos e reagentes para laboratório, então geralmente eu falava com a pessoa do laboratório, ok? So, there we go. E aí, como é que as pessoas vão normalmente, né, responder a essa pergunta, né? Então, assim, can I ask who's calling? Can I ask who's calling? Can I ask who's calling? E aí, can I ask who's calling? E aí o please, né, sempre, por favor, obrigada, é sempre bom, ok? Would you mind if I ask who's calling, please? Would you mind é super formal, né, gente? Would you mind, você se importaria se eu perguntasse quem que tá falando? Would you mind if I ask who's calling? May I ask who's calling, please? Então, can I ask? Eu acho mais fácil can I ask who's calling? Or, would you mind if I ask who's calling? Quando era ligação para minha diretora, eu geralmente perguntava desse outro jeito. Would you mind if I ask who's calling? Would you mind if I ask who's calling? Porque às vezes pode ser um bambambam, né? Vai saber. Então, eu preferia ficar o mais formal possível, tá bom? Let's carry on, alright? Marina, seja super bem-vinda, viu? A gente está aqui também no Instagram, estamos no Instagram, mas estamos no Face, no LinkedIn e no YouTube ao vivo. Se quiser entrar lá eu estou compartilhando os slides também, tá bom?
Ó, aqui eu trouxe aqui um jeito de falar mais informalmente, a way for you to be a bit more informal. And this is for friends, if you are talking to your peers in the same position, então quem está na mesma posição, ou se você tem um jeito mais informal mesmo de ser. Eu, em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre fui mais informal. Podia estar falando com o presidente da empresa, eu ia falar de um jeito mais informal. Eu não sou aquela pessoa, sabe, chega cheia de pompa, não consigo, it's not me. E aí não tento ficar mascarando, né, enfeitando. Então eu já gosto mais informal. Mas depende do que a gente está falando, we have to be careful depending on who we are speaking to, okay? Some people might feel offended if you are so informal with them, all right? So this, I think, you have to... It's like trial and error, ok? Então, você tenta ver como é que vai. Então, por exemplo, eu lembro que uma maneira de comunicar, e falando de e-mail, né? Às vezes eu mandava e-mail, às vezes eu colocava um emoji. E aí, se a pessoa me respondia com outro emoji, ou eu vi o tom da pessoa, aí eu sabia se ela gostava que eu fosse, né? Se ela ia gostar que eu fosse mais informal ou mais formal, tá bom? Ou, por exemplo, às vezes eu era informal, a pessoa me respondia super formal. Eu falava, não, essa pessoa aí, né? Tem que ser formal com ela, ok? So, there we go. Hello, hi, good morning. Isso, claro, né? Normal. Hi, can I speak to Chris Leonel, please? Hello, I would like to speak to Mrs. Leonel, please. Aqui um pouquinho mais formal, né? Hello, I would like to speak. Eu gostaria de falar, né? Lembra que o would, ele vai transformar o verbo no iria, gostaria. Então, I would like, gostaria. I would do, faria. I would make, faria também, né? Porque o do e o make é o verbo fazer, ok? I would talk, eu falaria. I would sit, eu sentaria, né? Esses dias, uma moça, eu vi uma moça levantou para dar o lugar para uma senhora, né, no ônibus, e aí ela falou assim, oh, I would sit, but I just went through a surgery, so I have to stand. E aí achei interessante, né, I would sit, mas é um jeito de falar, né, eu sentaria, mas, né, ok, e aí por isso que eu lembrei e falei, tá? Ok, there we go. Hello, is it possible to speak to Chrisley, please? Isso, telemarketing, gente, faz muito isso. Hello, it's possible to speak to Chrisley, please. Ainda eles não falam, eles falam Chrisley ou Chrisley, né? Que meu nome aqui é Chrisley, né? Ok? Então, só para vocês saberem. Hello, may I speak to Mrs. Leonel, please? May I speak? De novo, né? O may já dá um pouquinho mais de formalidade, mas você pode falar. Qual desses você acha mais fácil? Which one do you think is easier for you? O que for mais fácil, você usa, ok? So, hi, can I speak to Chris Leonel, please? Pode falar pausado? Pode. Hi, can I speak to Chris Leonel, please? All right, pode falar pausado. Eu, né? Hi, can I speak to Chris Leonel, please? Or hi, can I speak to Alex, please? Hello, I would like to speak to Mrs. Leonel, please. Aí, né, um pouco mais formal. Eu gostaria. Hello, is it possible to speak to Chris? Ok, aqui de novo, please, né? E aí, quem tá no Facebook, LinkedIn ou no YouTube consegue ter acesso aos slides, tá, gente? Quem tá no Instagram não consegue. Hello, Daisy, nice to see you here. Ai, Leozinho, querido, você tá aí, meu amor, saudade de você. I miss you so much, our classes. Oh, and who's there? Oh, Kutaya, oh, who? The son, the grandson, or the father? É o pai, o filho ou o neto? Gente, amo a família Kutaya. Beijo para vocês, no coração. Camila, beijo. Se estiver me assistindo aí, beijo no seu coração. Bom, vamos lá. There we go. Leo, me too. I miss you a lot. There we go. So, another way, when we have this kind of conversation, ok? Pessoa liga. Se for telemarketing, eu falo, I'm sorry, I can't talk right now. Eu geralmente falo, porque, gente, aqui é uma coisa louca. Há um tempo atrás, o Ali sofreu um acidente de moto. Touch wood, não vai acontecer de novo. He had an accident. E aqui a indústria de seguro é uma coisa enlouquecedora. It's crazy here, ok? O tanto que eles querem colocar processo, né? E aí eles, juro, ficaram me ligando um mês. Oh, can I speak to Mr. Lamas? Oh, this is not his phone. Porque tá no nome dele, né? A conta tá toda no nome dele, todos os telefones de casa. E aí ele falou assim, oh, no, he was part of an accident and it was not his fault, so he can sue the other part. Eu falei, não, ele não quer processar ninguém, gente, tá tudo bem. E, nossa, esse cara me ligando. Até que chegou uma hora que eu falei assim, no, there's nobody with this name. Ok, here. E eu falava só assim, porque, Jesus. Mas anyway, quem nunca, né? Meu pai, gente, muito engraçado, né?
Meu pai falou assim, quer ver esse pessoal de telemarketing parar de ligar? Gente, eu sei que eles estão fazendo o trabalho, bless their heart, but sometimes it's very hard. So my father used to talk, podia falar com o senhor Léo? Aí ele falou assim, ele que está falando, o senhor tá bem, né? Tá tudo bem com o senhor? Não, não tá muito bem, não. Tô cheio de conta para pagar. I have a lot of bills to pay. Things are not easy. I have 5 kids, you know, and it's hard. Not easy times. Ele começava a conversar, a pessoa desligava. Well, tactics, ok? Mas é engraçado, né? Só pra gente brincar um pouco, mas acontece, tá? Agora, Cris, quero gastar meu inglês. Eu quero treinar meu inglês. Fala com o povo do telemarketing. Ó, que legal. Quem sabe você compra também, né? I don't know. It's up to you. Ok, there we go. Let's carry on. Ok, brincadeiras à parte, né? Então, como é que a gente responde? Yes, speaking. So, can I speak to Chris? Yes, speaking. Or Chris is speaking. Hello, Chris is speaking. How can I help you? Ok. Hello, this is Chris. How can I help you? Oh, yes, this is Chris speaking. Então, você pode responder desse jeito, ok? Não é você. Vai chamar a pessoa, né? Que nem tava ligando pro Alex. Oh, just a minute. I'll put you through. Ok? I'll put you through. Não precisa ser aquela, como é que é PABX, né? Não precisa ser isso. I'll put you through. Passa o telefone para a pessoa, ok? You can do that as well. Sometimes my kids' friends, well, now they have their mobile phones, but before, some friends would call me and then I would put them through, okay? So there we go. Hold on, I'll get her on the phone. Hold on, I'll get her on the phone. She's not here, can I help? She's not here, can I help? She's not here, can I take notes? She's not here, would you like to leave a message? Então, esses são jeitos de responder também, tá bom? Gente, quem tá no... Eu tô super chateada aqui, porque eu vejo quem tá aqui no Insta, que não consegue ter acesso aos slides, né? Porque no slide tá tudo bem explicadinho. Mas vamos lá para o próximo. Ok. E aí o follow-up, né? Um pouco mais formal. Eu tô falando formal e informal, aí vocês escolhem qual que tem a ver mais com vocês. Which one is more like you, okay? So you choose which one you prefer to go through. More formal, more informal, you decide. Ok, so, aí como é que a gente vai entrar na conversa, né? I'm calling to talk about, oh, hello, I'm calling to talk about this, this and this, ok? Aí você fala o subject, né? I have a phone appointment with, ok? Porque às vezes a gente tem, né, algum appointment, ficou de ligar a tal hora. So, I have a phone appointment with, e aí fala quem é a pessoa, e aí a pessoa que atendeu, the person who answered will put you through, ok? Oh, hello, I'm Alex, I'm calling in regards to... esse regards, gente, eu tô ligando no que diz respeito a. O regards é o respeito a. Então, é legal a gente usar I'm calling in regards. Eu tô ligando para falar disso. Há um tempo atrás, a gente tem seguro de vida aqui, né? We have life insurance here. And Alex and I, we were very concerned, especially when we had the beginning of the pandemic. We were a bit worried because we are both self-employed. A gente, né, nós somos autônomos. We are both self-employed. And, of course, it was like hard times. Aliás, eu aconselho todo mundo a ter seguro. Né? Eu tenho 2 clientes na área de seguro, mas é incrível, né, como te dá um suporte. Então, estou fazendo propaganda não, mas é importante ter. E a gente tem seguro de vida, we have life insurance, e a gente estava trocando life insurance. E aí a gente teve muitas ligações assim, né? Oh, my name is fulano, I'm calling on behalf so and so company, né? And then I'm calling because I would like to talk about your insurance. E aí your life insurance, e aí a gente conversava, né? Se interessasse, não, aí eu ia pesquisar a empresa. Foi um processo que demorou umas 2 semanas, né, Lê? Para a gente decidir qual era a empresa que a gente we would go through. Porque tem premium, tem que entender as leis, né? Enfim. Okay, but there we go. Another one, I'm calling in regards to your insurance. I'm calling in regards to the accident that your husband had, and it was not fault of his. But no, my husband doesn't want to do anything about this accident, okay? Things are fine. He's fine, thank God. Another one, this is John, or this is whoever, this is Chris. I need to discuss a matter with, a matter, até eu fui falar a pronúncia, né, eu ia falar matter, aí lembrei que a pronúncia britânica é matter, e aí eu falei, ai meu Deus, qual que eu falo aqui? Então, britânica, matter, americana, matter. So, this is John, I need to discuss a matter with fulano. Mrs. Spencer asked me to call her back, so can I talk to her? Ok, então aí tem uns jeitos de falar, né?
o jeito de responder. Então, aqui em vermelho, para quem está vendo os slides, é a pergunta, né, ou a sequência, e daí o outro é a resposta, que também é a sequência, tá bom? Aí, como é que a gente fala, né? Just a minute, I'll transfer the call, I'll check if she's available, I'll put you through, or, se a pessoa não tiver, I'm afraid she's not available. Aqui o I'm afraid, gente, não eu temo, né? No sentido de sinto muito, tá? No português a gente fala, eu temo que ela não esteja presente. Isso é super formal. Aqui não é muito normal a gente falar, né? Então, I'm afraid she's not here. I'm afraid she's not available. Would you like me to ask her to call you back? Shall I ask her to call you back? O shall, né? São os modais aí. Would you like me to ask her to call you back? Esse é meio longo, né? Eu geralmente uso assim, I'm afraid she's not available. I'm afraid she's not here at the moment. Shall I ask her to call you back? Ok? Então, eu uso shall, que o shall, ele é formal também, ok? E o shall só usar nas primeiras pessoas, tá? Shall I, shall we. Não pode usar com outro pronome, tá bom? Bom, vamos lá. O you shall é um verbo modal. Ok, vamos lá. Ask her to call back. She's on another call at the moment. May I help you? Okay, she's on another call at the moment. May I ask her to call you back, or may I help you? Ok, tá numa outra ligação, posso eu te ajudar? Ok. I'm afraid she has left for the day. I'm afraid she left for the day. Would you like to leave a message? Então, aqui, jeitos de responder. Ai, Cris, mas tem muita coisa aqui. Como é que eu lembro de tudo isso, né? Olha, às vezes não dá para lembrar tudo, então começa por uma, start from one, ok? E aí você vai gastando seu inglês, vai treinando, vai ficando melhor, e treina essa sequência, porque essas palavras, lembra que eu falei para vocês que tem o collocation, que são as palavras que gostam de vir juntas, mesmo em português, né? Numa telephone talk, elas são diálogos previsíveis, então treina esses diálogos, ok? So practice those dialogues. Fala oi para a Denisa, que está chegando aqui. Denisa, beijo para você, chegou um pouquinho mais tarde, né? Mas depois fica uns dias aí disponível, então só assistir. A Nanda agora acabou de entrar pelo Insta. Gente, a gente estava achando que ia ser super instável, mas tá indo bem, né, Lê, aqui no hotel? Thank God, touch wood, because sometimes we say something and then something happened, right? So let's carry on. Shh, quiet. Ok, there we go. E como é que a gente deixa uma mensagem? Gente, isso aqui é a pior coisa, né? Você tá esperando para falar com alguém, aí fala para deixar mensagem. Ó, escola das crianças é o que mais acontece. Aí eu falo, não treinei para deixar essa mensagem. E para deixar meu telefone? My telephone number. Sometimes I can't remember. Eu começo, 079, oh my gosh, I forgot it. Então, cuidado, né? Às vezes já vai com o telefone anotado, se você tiver que fazer um spelling de alguma coisa, já vai com o spelling anotado, porque isso, às vezes, atrapalha, né? Esses dias eu liguei, aí não consegui deixar o recado, porque tinha que deixar o telefone para ligarem de volta, e não lembrava o telefone, não deu branco. Eu falei, caramba, né? Aí fui lá, liguei de novo, aí anotei meu telefone e falei, agora eu vou lembrar, né? Now I'm gonna remember. So, 079... Seu número? 07941. Já esqueci, gente. Quando eu tenho que lembrar, não ligo para mim, né? Então, vamos lá. Let's carry on. I don't call myself. So, there we go. E aí, como é que a gente deixa uma mensagem, né? Se a secretária quer atender, ou o secretário, né? A pessoa quer atender. Can you tell Mrs. Lionel that I called regarding her booking? Can you say to fulano que eu liguei? Can you please tell fulano that I called? Ok, and can you ask her to call me back? Can you ask him to call me back? E aí, tanto faz aqui, né? Could you give him a message, please? Could you give her a message? Him, her, pronomes, né? Pronome objeto, tá bom? Vamos fazer uma aula de pronome, Lê? Tá programada. Tá programada, né? Eu não sei. Porque, assim, ó, tem gente que pensa, né? Cris, qual a diferença do he e him, né? Então, o him é o pronome objeto, é de quem se fala, não é o pronome sujeito. He é o pronome sujeito, quem faz a ação, tá bom? Mas aí eu explico melhor lá na aula, que aqui não é o assunto, né? Mas, could you give him a message? Could you give her a message? Can I leave him a message? Can I leave her a message? Né? Posso deixar uma mensagem? Ou você pode dar uma mensagem? Ok? Então, aí pode falar desse jeito. Can you pass on a message, please? Can you pass on a message? Aqui a gente não usa tanto. Eu sei que nos Estados Unidos usa mais, tá? Também não sei que lugar dos Estados Unidos, tá? Eu já ouvi essa expressão. Can you pass on a message? Mas aqui, could you give him a message? Can I leave her a message, please? Ok? That's fine. Answer machine, né? Você vai ter que deixar lá uma gravação. E aí, hi Chris, this is Alex.
Could you call me back as soon as possible, please? Hi, fulano, this is ciclano, né? Hello, this is me, I'm calling you. Can you call me back as soon as possible? As soon as possible, gente, é muito comum, né? E o que significa isso? As soon as possible, assim que possível. As soon as possible. Eu tô vendo que eu tô olhando mais na câmera do Instagram do que na câmera da live, né? Sorry, everyone, para quem tá no Face, no LinkedIn e no YouTube. Eu tava olhando mais aqui na câmera do Instagram. I'm sorry about this. Mas vocês já têm uma vantagem, né? Vocês estão com os slides aí, né? O povo do Instagram não tem slide, então fica aqui, né? Ok? There we go. Mas vamos lá. Como deixar a mensagem na Answer Machine, marca o telefone, se você tiver que deixar o telefone para a pessoa ligar de volta, tá? 07491927174. Esse é o meu telefone, agora lembrei, veio na cabeça. Ok, there we go. Good morning, this is a message for fulano, okay? This is a message for Mrs. Lionel. This is Mr. Clark. I'm calling regarding your certificate at NLP Academy. Can you call me back, please? Okay, or I'm calling regarding your insurance. Can you call me back on 07491927174? Lembrei, agora foi bem, né? E aí você tem que deixar o telefone. Agora esse não vem na cabeça, aí você fica, 07, ok, não, né, gente? Então já vai anotando o que você quer. Pensa, né? Eu vou ligar. Se ninguém atender, o que eu tenho que deixar de recado? Porque tudo bem, estamos falando profissional aqui, né? Aí você vai ligar para o head office e dá uma mancada, né? De ficar gaguejando. Treina um pouquinho essa linguagem antes, né? Linguagem previsível, tá, gente? So it's predictable conversations. Those are predictable conversations. So, you know, don't get there in hot water, ok? Beijo pro Andy que tá aí. Bom, quem mais entrou aqui no Insta? O Andy Ananda já tinha falado oi, o Léo, não sei se está aí ainda. Beijinho, Léo. Que aqui na Inglaterra já tá tarde, né? Quem é de Croydon, não sei quem tá aí ainda, mas eu sei que já tá meio tarde, aqui já são 11h56, so, or 11:56 p.m., ok? Aqui não tem o 23, tá, gente? Então, só para lembrar que não existe isso aqui, a gente não fala assim, a gente fala 11:56 p.m., p.m., post-meridian, alright? So, there we go. Então, esses são os jeitos de deixar mensagem, treina antes. E como é que a gente termina uma conversa? How can we end a conversation? Formal. If you need to end the conversation in a formal way. Is there anything else I can do for you? Então, vamos supor que você está trabalhando. Is there anything else I can do for you? Ó, tem umas aqui que são tão formais que eu acho até difícil. Eu tenho até, paro aqui um pouquinho, tenho que pensar. Can I do anything else for you? Can I help you with anything else? Tá? Pode ser desse jeito também. Aqui, ó, a próxima é essa, que essa é a que eu mais uso. Can I help you with anything else? Ok? Can I help you any further? Can I help you any further? Também é uma outra, né? Quer dizer, eu posso te ajudar além, né? O further é além, né? Lembra do go further, da Ford? Fazendo propaganda aqui, né? Não ganho nada. Mas, tô brincando. Mas o Ford sempre tem o go further, né? Que é ir além. Ok? So, can I help you any further? Can I help you with anything else? Is there anything else I can do for you today? Is there anything else I can help you with today? Ok? Help you with. E aí treina essas ligações, tá, gente? Esses links, né? Pronúncia. Lembra que a gente falou disso semana passada, ok? Ju tá aí também. Beijo, Juliana. Nice to see you here. Yeah. Ô, Ju, tá acordada ainda? Que hora que você acorda amanhã? Meu Deus, tô preocupada com você. I'm worried about you. Ok? So nice to see you here, Ju. Thank you. Nice demais aí na parada. Ok, there we go. Hoje eu tô em Birmingham. É legal. Eu vou até ver se eu acho o sotaque para mostrar para vocês, tá bom? Os vários sotaques daqui da Inglaterra. Mas vamos continuar aqui, ó. Obrigada, Ju, por estar aí, viu? Thanks for being there. There we go. Thanks for calling and have a nice day. Isso aí para dar tchau, né? Thanks for your help. Oh, no, not at all. Thanks. Oh, no, that was all. Thank you. Ok? Então, assim, né? Quando você quer dizer, não, isso era tudo, né? That was all. Ok. Oh, no, that's everything. Thank you very much. Ok? Você pode falar desse jeito. Thanks for calling. Have a nice day. Thanks for your call. Thanks for your call. Para mim, é mais fácil. Thank you for your call. Thanks for your call. Aí você escolhe o jeito que é mais fácil para você. See you then. See you then. A gente se vê. See you then. É um jeito nice de falar. Aqui, um que eles falam que a gente do Brasil, assim, os brasileiros não gostam é o bye for now. Bye for now. Tchau por agora, né? E é muito comum esse bye for now. E ele é um pouquinho mais, vamos dizer, um frescurento, assim, né? Bye for now, né? É bem legal de falar esse, mas tem que estar acostumado
Para nós, a gente acha interessante assim, né? Se for traduzir, né? Tchau por agora. Sou estranho para nós, né? Mas aqui é muito comum. Bye for now. Goodbye. See you later. Okay, see you later. Later. Doesn't matter. Ok, inglês americano, inglês britânico, tanto faz, tá bom? Goodbye. Just goodbye. See you soon, speak to you soon, ok? Se é um colega, um peer, né, que a gente fala, que tá lá no head office, que você sempre fala, ou em qualquer outra parte do mundo, tem... a minha irmã, a Pri, acho que ela até, não sei se ela tá assistindo ainda, né? Ó, o Ju acorda tarde, umas 8. Not so late, hein, Ju? Yeah. Tomorrow we have to be in the seminar, it is in another hotel, about 8:30, we need to be there. A gente veio para um seminário aqui em Birmingham e a gente tem que estar 8h30 no outro hotel. No outro hotel, a gente era o dobro daqui. E os dois, mesma estrela, 3, né? Também não, né? Não vamos exagerar ficando muito caro, porque tem 3 FII, né? Então a gente tem que economizar. E a gente falou, não, pô, vamos ficar no outro, né? Para dar 10 minutos, né? Não precisa acordar no hotel, não. Eu ando 10 minutos. Opa, tá difícil de ganhar dinheiro, né? It's not so easy to earn money. So we have to kind of be very wise with our money, right? And then we have the money to do other things, for example, drink wine. Hoje a gente chegou aqui no hotel, foi tomar um vinho, né? E foi bem legal, a gente deu uma passeadinha, né? Mas tava cansado, né? Gente, sem criança, né? Saudade, missing them. Mas a gente veio com a mochila nas costas, né? E trouxe o computador, tudo para fazer a live, né? E aí eu falei, Jesus, não tem mais essa forma. Oh my gosh, ok. A minha forma agora tá mais redonda, né? Ok, let's carry on, guys. Ok, mas vamos aqui. Ju, obrigada por estar aí. Thanks for being there. Sei que você acorda cedo amanhã. Você fala que não é tão cedo, mas é cedo ainda, né? It's early. Ok, let's see. Common problems. Problemas na ligação, gente. Isso aqui é importante. Não estamos desligando ainda. Ixi, nossa, agora que eu vi a hora. Vamos lá, vamos correr aqui. Ok, common problems. Couldn't hear. Eu não consigo ouvir o que a pessoa está falando, ok? Porque está com algum chiado, está com algum problema na ligação. Muito comum. Isso é comum também em online conversations, ok? When we are through Zoom or Google Meets or what is the other one? Microsoft Teams. So sometimes it happens. So it's important for us to know how to deal with that. All right, so there we go. I'm sorry, I'm afraid I couldn't hear you properly. Could you speak a bit louder, please? Não estou escutando porque a ligação está baixa, alguma coisa que está acontecendo. I'm sorry, I'm afraid I couldn't hear you properly. Could you speak a bit louder, please? Could you speak up, please? Speak up também é falar mais alto, tá? Só que é phrasal verb. Vai anotando aí. Gente, esses slides estão lá no LinkedIn, Instagram, LinkedIn, Facebook ou YouTube. E no Insta não tem slide, mas enfim. E falar da Academy, né? Da Ocus Academy. Hoje eu tô super agitada, gente. Eu tô cansada, não dormi quase nada. Vamos lá. Então, lá na Ocus Academy, 14 dias gratuito. Entra lá. Ok, mas vamos lá. Sorry, the sound is low. Would you mind saying that again, please? Esse é muito formal, né? Sorry, the sound is low. O som tá baixo. The sound is low. Would you mind saying that again, please? The sound is low. Would you mind saying that again, please? E, treina essa fala. Ai, Cris, eu não consigo ainda falar rápido sem me atropelar. Fala devagar. Would you mind saying that again, please? Would you mind saying that again, please? O that again, ele meio que junta, né? Saying that again, please, ok? Então, treina essa fala, essas ligações que a gente falou semana passada na aula de pronúncia. Vamos lá. Sorry, I can't hear you. Could you speak up, please? Essa, para mim, a mais fácil, é a que eu mais uso. Sorry, I can't hear you. Can you speak up, please? Não precisa nem falar sorry, I can't hear you. Can you speak up, please? A pessoa fala mais alto, ok? Sorry, say that again, please. Say that again, super informal, tá? Say that again. Só com um parceiro, mano. Vai falar com o seu chefe? Cuidado. Say that again, please. Não, né? Sorry, say that again, please. É mais informal. Sorry, what was that? What was that? Super informal. E parece a Pietra falando, né? What was that? Né? Se quiser falar Cockney, what was that? E se quiser falar bem pronunciado, what was that? Ok, what was that? E aí você pronuncia esse T do final. Porque esse glotted T é quando a gente engole esse T do final, né? What was that? E aí você não faz esse T do final. What was that? What was that? Ou what was that? Então, cuidado com esse tipo de pronúncia, tá bom? Vamos lá. Eu tô só puxando a pronúncia, a gente falei de pronúncia semana passada. Então, eu tô, né, dando um link aqui. Vamos lá. What did you say? What did you say? Aí, você pode falar what did you say? A pessoa vai entender. Ou você pode falar pausado. What did you say? Sorry, what did you say? Ok. Se pedir para repetir, vai repetir igual, tá? Então, cuidado. Other problems.
I'm sorry, I'm running out of battery. Can I call you back? I'm running out of battery. Can I call you back? Ou battery. Battery é a pronúncia britânica. Battery, pronúncia americana. Sorry, I can't talk right now. Can I call you back later? Isso aqui, quando liga o telemarketing, né? E você tá no meio de uma reunião e ficam ligando, insistindo, né? They're calling all the time. E quando eu tô fazendo hipnose? Por isso que às vezes eu desligo o telefone mesmo, né? Porque, imagina, né? Então, sorry, I can't talk right now. Can I call you back later? Can I call you back later? Meio informal. Sorry, I can't talk right now. Can you call me back another time? Can you call me back another time? Would you mind calling me back another time? Um pouco mais formal. Sorry, I'm afraid the signal is really bad. I'll have to call you back. Oh, the signal is really bad. I'll have to call you back. Unfortunately, there's not much reception here. Would you mind me calling back or calling you back later? Ok? Bem formal esse aqui, um pouco mais difícil. Unfortunately, né? Umas palavras mais difíceis. There's not much reception here. Would you mind me calling you back later? I'm sorry, the signal is not good. I'm sorry, my signal is not good. Can I call you back? Fácil, informal, mas pode usar. I'm sorry, my signal is not great. Can I call back? Ok? Pri tá por aí. Pri, beijos. Crianças estão acordadas ainda ou eles estão lá na TI? Minhas irmãs, elas são vizinhas. They are neighbors here. Can I say where you live? They live in West Rayton. I'm not giving the address, but there we go. Nem esperei responder, né? Mas elas são vizinhas de, assim, uma mora num prédio, outra mora no outro do lado. E aí as crianças estão revezando onde vai dormir, né? Porque 3, né, foram lá fazer bagunça na casa das tias. Thank you very much. Thank you, girls. Thank you, ladies. Ok, vamos lá. E aí, telephone call. Phone conversations are the best way to master your listening skills and test your speaking abilities. Por quê? Na telephone call, gente, não dá para pedir, né? Dá, assim, tem até uma aula que eu perguntar para entender, né, Lê? Faz tempo que a gente não faz essa aula, né? Podemos fazer na próxima. Vamos fazer na próxima? É uma que eu falo que é importante a gente perguntar, saber como perguntar, né? Não falar can you repeat, please? Porque imagina no telefone, você fala can you repeat, please? A pessoa, blá, blá, e aí você não entende nada, você já não tá vendo o lábio da pessoa, você não tá vendo os gestos da pessoa, liga para, às vezes você precisa ligar num banco, alguma coisa assim, então não vai adiantar pedir para repetir. Então vou linkar aqui na Telephone Talk, a gente vai linkar com como perguntar para ser entendido e entender, tá bom? Então fica com a gente que na aula que vem a gente vai falar disso. And I think that's it. Oh, look at my face there, Alex. Para quem tá no Face, no YouTube, olha, pôs uma foto aqui engraçada minha, mas enfim, eu tô uma cara de maluca. Telephone Talk. Telephone Talk. Hello, what did you say? E aí, lembrando, né? Acesso gratuito, 14 dias, entra lá no Octo Academy, compartilha, gente, essas lives para quem precisa de inglês. As camas deles já estão prontas, esperando por eles. They are gonna sleep there with you, Pri, today, ok? Estão na TI tomando banho. They're having a shower. Oh, that's great. Hoje, gente, eles foram num lugar... Onde é que é lá no... É no Hyde Park, mas tem um lugar que tem uma piscininha. Aliás, para quem está em Londres, quiser levar a criança lá, não conhecia. I didn't know that place, and my sister knew about the place, and then she went there. E aí, o Nicolas e o Lourenço brincando de jogar água, tinha uma mulher, ela estava dentro ali da piscininha, mas eles jogaram água nela. A mulher ficou tão brava, saiu no vídeo. Depois eu posto para vocês. A mulher ficou super brava, né? Então, desculpa, tá? Você que estava lá, mas assim, ela estava lá na piscina com as crianças, né? Criança é criança, né? Aí, né, ficou meio brava, né? Foto com expressão tipo, essa é a expressão, nessa foto. Às vezes acontece, né? A gente não entende nada. What are you talking about? E às vezes tem que prestar muita atenção, né? Gente, eu tentei abordar tudo, assim, né, tudo, mas muita coisa do que acontece numa phone call. Tenho certeza que quem já precisou usar inglês já passou por essas situações. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma coisa que vocês já passaram, quer dar um depoimento, alguma coisa, coloca aqui. They loved the day with Auntie Chris and the girls. Yes, they had a good fun. I know they had. Yeah. So, minha irmã, ela trabalha aqui. Pri, o que você trabalha? A Pri trabalha com Middle East, né, Pri? Ela trabalha com muitas nacionalidades falando inglês, né? Então, ela é interessante ver. Lembra que eu falei para vocês de accent awareness? É super importante para a gente saber o tipo de accent que cada lugar tem. Uma época eu estava prestando um serviço para a GlaxoSmithKline no Brasil. E uma farmacêutica, né? Até daqui, a Glaxo. E o VP deles, o Vice President, ele era da Índia. E eles precisavam entender aquele inglês com sotaque indiano.
e aí eu não era a melhor pessoa, né? Ah, a Priscila aqui respondeu, ela trabalha com EMEA, é muito comum aqui em Londres a gente ver essa terminologia, né? Que é Europe, Middle East and Africa. Então, a Pri trabalha o dia inteiro com esses accents. Pri, se você quiser dar o depoimento, como é que foi importante você aprender a falar inglês no telefone, o quanto você usa, né? Telefone calls vai ser legal aqui, porque... É interessante, né, as pessoas perceberem o quanto que o inglês é importante para você ir crescendo na corporate ladder, for you to work with like in better positions and things like that. So it's important to understand. A Pri trata com O, aqui ela está falando 48 países diferentes, então você imagina o tipo de pronúncia, né, a vontade que você tem que ter de entender a outra pessoa, isso chama accent awareness, e a gente tem feito um trabalho muito importante aqui, que é de falar, porque a gente tem isso quem faz é a Heather Hansen, de vez em quando eu reposto coisas dela lá no LinkedIn, né? Por quê? Porque ela fala para não ter esse bias, né? A pessoa abre a boca, você já acha que ela os nativos principalmente, né? Que ela é menos capaz porque ela tem um sotaque. Então, muito cuidado com isso, careful that in Brazil we have that as well, I know, because my father is from the northeast of Brazil. E eu lembro que tinha muita brincadeirinha, assim, né? E eu falo, gente, nada a ver. E eu ficava muito brava quando fazia. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. We have to be careful with all of that. Ok, gente, aqui são 00:10. Here, it's 10 past midnight. I hope you enjoyed this conversation. I know some of you have to go to bed. Okay, you have to sleep now. It's always a pleasure for me to be here. Né? Eu tô super excited aqui de estar aqui com vocês. Várias pronúncias e formas de comunicação diferentes. Tem um livro muito legal sobre nuances culturais que chama The Culture Map. A Pri está dando aqui um exemplo de um livro. Tem um outro que eu até tirei foto, que era para não usar, assim, para os nativos. A gente vai começar, inclusive, a fazer um trabalho desse aqui, visitando algumas empresas, né? Fingers crossed for me, guys, indo nos RHs das empresas para ter esse accent awareness, né? O break the bias e tal. E a gente vai fazer um trabalho para falar como que eles podem conversar com quem não é nativo. Não para deixar o inglês nivelar por baixo, não é isso, mas às vezes, assim, um phrasal verb que é mais difícil de entender, sempre tem uma palavra equivalente, que é mais simples, mais compreensível, né? Então, para começar a usar isso. E a Pri está falando, that's not just the accent, but different ways of communication. Yes, depending on the culture as well. Então, depende da cultura, né? Às vezes, perceber que não é que eles são chatos, eles são mais reservados, ok? They're not boring, they're just a bit more reserved sometimes, so it's important for us to understand that. Esses dias eu fui encontrar com um rapaz, a gente está fazendo um curso juntos, né? E eu cheguei e ele não sabia como ele me cumprimentava. He didn't know how to say hello, because as a Brazilian, like he said, well, shall I kiss you? Shall I hug you? Shall I just say hello? I said, no, I'm adapted, just hello is fine. Né? Porque aqui é mais o hello, né? E eu lembro quando a Pietra foi no Brasil, ela achava ruim quando as pessoas iam dar beijinho, abraçar, porque aqui não é costume. Here is not so used, like we are not used to do that. So it's kind of weird to do things like that, okay? Some people are more direct and may sound like they are rude, but are Irving's the case are rude. Ok. Porque às vezes parece que a pessoa é mais grosseira, né? Mas não é isso. Nós brasileiros, nós somos tidos como grosseiros e demanding, ok? Ok. Gente, tá dizendo aqui, você não ligou na fonte, né, Lê? Tá acabando minha bateria. Não. Eu esqueci de ligar, foi aqui. Ok, oh dear, ok, agora veio, eu falei, vai acabar a live porque tá acabando a bateria. I was running out of battery, so thank you, Alex, or battery, ok, doesn't matter. Ok, gente, some people are more direct and may sound like they are rude. Burburinho, in this case, isn't the case. Burburinho, Pri, acho que você está com o corretor aí, ele está corrigindo aqui. Anyway, mas vamos lá. Obrigada por estarem aí. Alguém tem mais alguma coisa que queria começar? But isn't the case. But, yeah. É o corretor, né? É sempre assim. So, thank you very much for being here. Obrigada, Pri, pelas contribuições. Thank you, Pri, for your contributions. Porque imagina, né? Que saco esse corretor. That's very annoying. Então, você imagina você trabalhar com países diferentes, você ter que se reportar ao head office
it doesn't matter where the head office is. Então, né, se o seu head office é fora do Brasil, onde você tem que se comunicar, ou aqui você tem um head office que pode ser em qualquer lugar do mundo. Então, a gente aprender sobre Phone Talk é importante. Obrigada para quem ficou aqui até agora. Beijo no coração de vocês. Tem mais alguma dúvida? Se não tiver, já estamos aqui estourando a live, né? Já passamos 7 minutinhos aí, mas muito obrigada. Thank you very much for being here. I'm so glad that you are here as well with us. E lembrando, né, se vocês puderem sempre compartilhar, fazer comentário, mandar aviãozinho pro pessoal, né, para participar da live. Quem está precisando de inglês, dá um joinha, likeinho, ajuda a gente, né? Por quê? Para aumentar a relevância do nosso canal e a gente poder ajudar mais gente, ter mais penetração aí no mercado, né? Foi amazing. Thank you, Núria. Vamos marcar amanhã, Núria? Me dá um back aí, mas pode ser no private, né? E aí a gente conversa. Mas amanhã, como eu tô aqui mais tranquila, né? Porque minhas irmãs estão cuidando das crianças. My sisters are looking after my kids, right? So I'm a bit more tranquil here, ok? Então a gente vê se consegue marcar aí, Núria. Thank you, Pri. Ela tá aqui. Congrats, sis. Thank you very much. Já são muitos anos, né? Aprendendo inglês, gente, estudo inglês desde os meus 7 anos. Erro também, tá? Não pensem que eu não erro. A gente não pode fazer com que isso seja um bicho de 7 cabeças, tá? Errou. Conversa. Esses dias, quando eu fui encontrar esse senhor, né? Ele é da África do Sul. He's from South Africa. And we are discussing some business plans and things like that. And all the time I was just checking if he was understanding me. So I was saying, do you understand what I'm implying? Do you understand what I'm saying? Are you with me? Are we at the same page? Por quê? Porque daí a gente percebe se a pessoa está na mesma página, tá? Ok, Núria, I got you. All right, my dear. So I'll speak to you soon, ok? To all of you. Estamos aqui semana que vem de novo. Agora eu vou dormir, que eu vou ter que acordar não tão cedo, mas um pouco, né? E é isso. Então, beijos no coração de vocês. Kisses in your hearts, ok? Cuidem-se, não desanimem. A vida é maravilhosa. Life is good. Life is beautiful, ok? And I love to be here with you, né? A gente não consegue se conectar às vezes como a gente gostaria, né? A gente tá sempre perto das pessoas que a gente gosta, mas a internet é um jeito, né? Da gente estar por aqui também e a gente se conectar. Denise, a gratidão, você também tá sempre aí nas lives, né? Mas se você perdeu o comecinho, volta lá e assiste, que fica disponível por alguns dias, ok? It's available for a few days, ok? So thank you very much, everyone, and I'll see you next week. E a gente vai falar de como perguntar para entender, né, Lê? Como esclarecer a informação, a comunicação, como melhorar a comunicação, tá bom? Ok, alright, there we go. Mas a gente vai mudar esse título. Ok, there we go. Eu já quero mudar. Tá bom, gente? Beijo, obrigada de novo por estarem aqui, tá? Thank you very much. Take care, everyone. A Pri tá mandando um beijo para você também, Lê, ok? Beijo, alright, ok, bye, everyone. A Lê tá ali, ó, gente, tá ali só no canto. É que eu não, assim, deixa eu ver se eu consigo. Não. Aqui, ó, o rapazinho aqui, ó, pra quem tá no... Hello, ok, agora já tirei da mesa, ok. Então tá bom, gente, a gente se vê quinta que vem. Beijo, tchau, tchau. Thank you so much, Ju. Thank you, mommy, for being there as well. See you Monday. Yes, Ju, tamo lá, Monday, lá no pub. A gente lá, nós cranianos, né? Lá no pub, aprendendo inglês. Mas tá ótimo, viu, gente? Adoro. Tá, vamos se conectando aí. E a gente se vê semana que vem. Ok? I'll see you next week. Bye. Take care, everyone.